Quero chamar agora nosso público mais uma notícia também envolvendo a nossa economia, porque o vice-presidente Geraldo Alckmin espera que Lula consiga negociar o fim das tarifas no próximo encontro que deve ter com o presidente norte-americano Donald Trump em março na Casa Branca. Vamos conversar ao vivo com o Matheus Dias, que vai trazer mais detalhes e informações do que foi dito pelo vice-presidente da República. Matheus, seja bem-vindo, uma boa noite. Cássio, boa noite a você, boa noite a quem nos acompanha. Então, no caso, o vice-presidente Geraldo Alckmin, ele comentou que desde que as tarifas foram impostas pelo presidente Donald Trump a todo mundo, as conversas entre ele e Lula, as relações pessoais entre eles acabaram fazendo com que as relações comerciais entre Brasil e Estados Unidos também melhorassem. Mas Alckmin disse que ainda tem, sim, produtos que ainda passam pelas tarifas sobre as importações e, por isso, é o momento de se reunir e tentar retirar essas tarifas que ainda restam. No caso, essa reunião em março que deve acontecer, na visão de Alckmin, a visão otimista, é para tirar o restante dessas tarifas e fazer o que o vice-presidente acha justo, que, segundo ele, é uma relação comercial entre os países de forma igualitária. Vamos ouvir. A expectativa é positiva e muito focada na relação Brasil-Estados Unidos. Já melhorou. Nós tínhamos 37% da exportação brasileira para os Estados Unidos, agravada 10 mais 40, o tarifaço 50%. Reduziu para 36%, para 34%, para 33%, hoje está em 22%. Então já caiu bem o tarifaço. Mas a ideia é zerar. Não há razão para ter um tarifaço, porque quando os Estados Unidos vende para nós, dos 10 produtos que eles mais vendem, 8 não pagam imposto, é zero. E a tarifa média é 2,7%. A opção de fazer um ganha-ganha, aumentar a nossa exportação para os Estados Unidos, eles exportarem para nós. Pois é, Alckmin disse que agora é o momento de discutir sobre produtos agrícolas e principalmente sobre a indústria, que ainda passam pelas tarifas em relação às exportações, mas bastidores também afirmam que não vai ser só o tarifaço que vai ser pauta dessa reunião entre Lula e Trump, e sim também o combate ao crime organizado, em especial a América Latina, viu, Cássio? Perfeito, Matheus. Obrigado pelas informações. Vamos repercutir, então, gente, essas declarações feitas por Geraldo Alckmin com a Denise Campos de Toledo. Denise, eu quero te ouvir porque o próprio vice-presidente está, desde o ano passado, desde o início, desse tarifaço imposto pelo governo norte-americano, nessa tentativa de cada vez mais demover Trump dessa ideia. Conseguiu uma boa parte no ano passado, uma vitória para o governo brasileiro, para a diplomacia brasileira, mas ainda não foi tudo. Falta ainda essa questão dos impostos para a indústria. Esse encontro tete a tete, frente a frente, entre Lula e Trump, pode selar esse fim do tarifaço? Olha, eu acho que depende muito do tom da conversa e dos temas que serão abordados. Trump tem essa instabilidade emocional, então depende de tudo que será conversado. A questão também do combate ao crime organizado. Inclusive, o Brasil já quis jogar um pouco da responsabilidade para os Estados Unidos. Delaware seria uma área em que não havia registro das operações, então passa também pelo crime organizado, pelo desvio ilegal de recursos aqui do país. Então, eles podem ter uma boa conversa nesse sentido e talvez abordar também a questão das tarifas. Eles tiveram uma conversa recente por telefone, em que eles abordaram vários temas. O presidente Lula tem feito críticas aqui para o público interno em relação à Venezuela, ao não respeito ao país ter capturado Maduro, mesmo que ele não defenda abertamente Maduro, é a questão do próprio país ter sido desrespeitado. Então, tem várias questões, terras raras, acordos possíveis, inteligência artificial, as redes sociais, essa é uma grande preocupação de Trump. Então, acho que depende muito do tom dessa conversa, as tarifas podem entrar em pauta. Lembrando que o Brasil conseguiu se ajustar muito bem a essa questão, conseguiu conquistar novos mercados, garantir um bom resultado da balança comercial, com menos exportações para os Estados Unidos. Ô Dora, inclusive, a gente sabe que Donald Trump é um grande estrategista, estratégia, enfim, para quem viu Tropa de Elite também, ele sempre acaba jogando um pouco mais pro alto, aí ele dobra a aposta e tudo que ele conseguir de lucro já é um bom negócio para ele. Você acredita que nessa conversa que está em pauta, como a Denise trouxe, economia, segurança pública, entre outras temáticas, Donald Trump vai tentar lucrar de alguma forma em cima do governo brasileiro? Aí eu entro no assunto das terras raras? Olha, pode ser que sim, porque até agora tudo que a gente previu
Não foi exatamente o que aconteceu, né? Por enquanto, temos ali um amaciamento diplomático, é isso que temos, é esse o ponto que temos um distensionamento total das relações. Agora, isso ainda não se materializou em coisas concretas mesmo. Vamos ver se nesse encontro em Washington isso avança um pouco mais. Eu só não acredito numa hipótese que a oposição fica aventando do Trump, aquela história da armadilha, tal, até porque o Trump já viu que quando ele confrontou o governo brasileiro, ele se deu mal. E só o governo brasileiro se deu bem, porque foi a partir daí que o presidente Lula começou a melhorar a sua avaliação por parte da população. Então, eu não me arriscaria, até por causa da imprevisibilidade do Trump, a fazer qualquer previsão. Mas uma coisa é certa, o presidente Lula não vai a esse encontro sem um preparo muito bem feito pelo Itamaraty. Ô, Dora, inclusive, no tempo que eu morei em Brasília, né, muitos diplomatas, né, integrantes do Itamaraty falaram que o Lula é, querendo ou não, o seu próprio e o melhor ministro das Relações Exteriores, porque ele consegue conversar, ou pelo menos consegue, né, entender bastante o cenário internacional e voltar com uma contrapartida. Mas, nesse sentido, Vilela, eu quero te perguntar, porque além desses assuntos que a gente discutiu, parece que nada me tira da cabeça que Lula também vai conversar sobre as eleições aqui no Brasil, porque há um certo temor por parte do governo brasileiro com qualquer tipo de interferência externa. E Donald Trump, pelo menos, né, não interferindo, ou pelo menos não fazendo nenhum tipo de postagem, não defendendo ou citando qualquer tipo de adversário, deve ajudar Lula nessa questão das eleições, para ele se preocupar inteiramente só com as questões domésticas? Olha, Cassius, eu tenho uma visão de que essa, muito embora seja uma preocupação, que o presidente Lula divulgue como sendo realmente algo que preocupante, algo que pode chamar a atenção. Eu sinto que no fundo, no coração do presidente, ele até gostaria que Donald Trump fizesse ali uma fala ou outra mais ácida com relação a Lula, com relação ao processo eleitoral brasileiro. Ao final das contas, o tarifaço do dia 9 de julho de 2025, ele foi uma vitória no campo político ao presidente Lula. Lula, com sua habilidade, ele soube criar um nós contra eles, que é o que ele mais gosta realmente de fazer, é a forma como ele sabe jogar na política, ele soube fazer isso muito bem feito. E talvez uma fala mais ácida por parte de Donald Trump, envolvendo o processo eleitoral, se metendo no processo eleitoral, pode acabar fazendo com que gere o contexto positivo do ponto de vista político ao presidente Lula. Então eu vejo que ele pode até divulgar isso, que vai se preocupar para que ninguém mexa nas eleições brasileiras. Mas no final das contas, se Donald Trump fizer uma falinha enviesada, ele vai acabar gostando.